Bom, a etnia se torna um problema como experimentos políticos tentam elevar um grupo acima de todos os outros. O que é isso? O que isso causa? Inerentemente, acaba promovendo o que se chama etnocentrismo. E eu tenho certeza de que você sabe, se um grupo se sente superior ao outro ou aos outros, isso é receita para desastre. Então, anos de suspeita, um dia acaba explodindo. Então, os separatistas bascos, por exemplo, os curdos da Turquia e outros grupos étnicos, todos foram mantidos de fora, considerados minorias e sendo desrespeitados. E esses grupos não significa que necessariamente sejam bons. Eu simplesmente estou tentando lhes mostrar esta imagem, que eles foram formados ou nasceram como resultado da sua ascendência e acabaram, então, formando esses grupos políticos. Então, a construção de nações na África é um construto europeu. E é bom saber que muito antes do poder europeu, antes do surgimento da bússola e do lápis, nós já tínhamos a influência lá na África e a construção bem-sucedida de nações, já existia algumas dessas tentativas de construir nações, juntava vários grupos étnicos e, normalmente, isso deu origem aos reinos dos Ubanda, por exemplo, dos Oti e dos Zulus também, na África do Sul. Na verdade, foi a ligação de vários grupos étnicos que diminuiu o processo da colonização, porque no meu país, em Gana, éramos chamados de Costa Dourada, mas lá na nossa costa, o principal grupo étnico eram os Ashantis. E os Ashantis eram tão poderosos que os britânicos tiveram dificuldade de controlá-los. E toda uma série de guerras até 1901 ocorreram como resultado disso, das lutas desse povo contra essa nova colônia que estava sendo formada. Relacionado a esse primeiro mito, ou seja, o mito da ausência de nações na África antes dos europeus chegarem lá, uma outra teoria que existe que tenta explicar o ressurgimento de conflitos étnicos depois do colonialismo. Eu falo aqui do período após a independência na África. Nós vimos bolsões de tensões étnicas e conflitos étnicos que ocorreram logo depois da independência. Mas há uma história por trás disso, e não é o fato de que os africanos sejam ligados naturalmente aos seus grupos étnicos e que esse é o motivo dos conflitos. No entanto, se a gente olhar mais de perto, é a pobreza, escolhas políticas erradas, exclusão e tudo isso, na verdade, é que acaba trazendo à superfície esse sentimento étnico. E em Gana, nós tivemos algumas das formas mais violentas de dissensão surgida a partir de grupos étnicos. Logo depois da independência, nós tivemos o movimento de liberação nacionalista, um partido baseado no grupo Ashanti. Tínhamos outro partido feito de outro povo, tínhamos o partido dos muçulmanos também, e nós tínhamos vários diferentes partidos políticos espalhados pelo país. Então, qual foi
a resposta de Truman para impedir essas divisões étnicas que estavam surgindo. Decidiram, em primeiro lugar, introduzir o que chamaram... Bom, ele usou o parlamento para introduzir ou apresentar uma lei, e a primeira lei foi feita para evitar a discriminação, proibindo os políticos, proibindo que os partidos políticos fossem formados com base na etnia. Mas os partidos acabaram promovendo a si mesmo as suas ideias de forma oculta ou as claras também. Então, com isso, com essa lei, os partidos políticos começaram a trabalhar no underground. E depois, então, eles aprovaram uma outra lei. Qualquer um que estivesse defendendo esses grupos étnicos era preso imediatamente e, na verdade, as pessoas ficavam se espionando. E se você visse que houvesse um sentimento de um grupo étnico, você indiretamente entrava em confronto com o Estado. Então, essa lei foi promulgada como uma forma de impedir a formação de novos partidos políticos com base na etnia. Funcionou? Mais ou menos, na verdade. Então, o presidente decidiu apresentar uma outra lei, porque ele achava que havia alguns estrangeiros que estavam se introduzindo no país e ajudando esses grupos étnicos. Vocês devem ter ouvido falar de Truman, que era um africano que queria a unidade africana, e ele acabou se tornando tão poderoso que ele conseguia se impor realmente, e ele não gostava nem um pouco do colonialismo. E ele achava, então, que iria usar Gana como exemplo para construir a União Africana. Então, etnia não tinha espaço nessa política. No entanto, a sua tentativa de impedir o sentimento étnico como parte do processo de construir as nações africanas acabou fracassando. Depois, então, de 59, depois dessa lei para os estrangeiros, falhou também, porque não deu certo. Bom, os políticos gostam de ir até o Congresso para aprovar as leis, para poder fazer coisas ruins depois. Quando ele vê que uma coisa não dá certo, eles tentam aprovar uma lei. Quando os políticos acham que estão tendo concorrência do filho, decidiu banir o filho. Bom, é só para colocar as coisas em perspectiva. Então, Truman seguiu em frente, pedindo todos esses favores do parlamento. E ele conseguiu atingir os seus objetivos, mas depois de todas essas tentativas, de todas essas leis, sem obter os resultados que ele queria, ele decidiu fazer uma outra coisa. Ele decidiu montar uma sociedade autoritária. Então, Gana se tornou um Estado com um único partido. E como vocês já sabem, vocês aqui no Brasil e muitos países da América do Sul já passaram por tempos violentos quando houve um regime totalitário. Bom, só depois de 66, 24 de fevereiro de 1966, Truman foi derrubado do poder, finalmente. E aí ele refletiu e conseguiu compreender que os motivos pelos quais esses grupos étnicos eram formados eram motivos econômicos, porque os achantes eram pessoas empreendedoras que plantavam cacau na época, que era muito importante, e eles usavam a renda do cacau. Eram pessoas que trabalhavam muito, trabalhavam duro para ganhar a sua vida. E, a propósito, nesse colonialismo, eles resistiram os britânicos. Na verdade, em 48, os achantes
mandaram embora os plantadores de cacau porque os britânicos não estavam prontos para lhes devolver a liberdade prometida quando ficaram do lado dos soldados em Burma e na Índia. Então, eles já tinham essas noções de Estado que tira deles a sua propriedade. Quando Krugman viu que esses grupos étnicos estavam sendo formados, ele se deu conta, finalmente, que o motivo por trás disso era simplesmente a desigualdade que foi gerada como uso indevido da receita vinda do cacau. Vocês plantam cacau aqui no Brasil também, então vocês entendem a importância econômica do cacau. A propósito, nós somos o segundo maior produtor de cacau do mundo, em Gana, mas o nosso cacau lá é o melhor do mundo.